Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Pai do Senhor Jesus, meu nome é irmão Leonardo. Para quem me conhece, todos os dias eu tenho o máximo que eu posso, né? Em nome do Senhor, que tem meus trabalhos, tudo. Então eu boto, né, as coisas em ordem. Então quando eu posso, eu coloco no canal aqui a palavra de Deus. Mas sempre vai ter, né, a palavra de Deus. Nunca se esqueça, né? Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então, né, vou fazer uma oração. Primeiro eu vou ler uma palavra de meditação e vou continuar a pregação de ontem, irmão. Que ontem, né, peço perdão para todos que não deu, porque o celular pifou o celular, mas hoje eu consegui estar ali de novo, né, carregando ele. Né, então eu creio que Deus vai abençoar você hoje, nessa manhã. Que Deus abençoe nós todos também, né, no meu canal aqui. E que nós podemos compartilhar aqui todo o nosso sentimento em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu só acender a luz aqui. Glória a Deus. Deus santo, nome do Senhor Jesus é bom. Ah, tá. Aí, agora já pensei que tinha faltado luz. E então é o seguinte, primeiro deixa eu abrir uma palavra aqui. Glórias a Deus. Abre meditação aqui, deixa eu ver. Não, também. Vou abrir em Salmos aqui primeiro. Glórias a Deus. Bem-aventurado. Em Salmos primeiro, a tua Bíblia aí, é uma palavra de meditação só para Deus dar vitória. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor na sua lei medita de dia e de noite. Qual será como a árvore plantada junto de ribeiro d'água, a qual dá seu fruto somente em nome de Jesus. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? E aí, glórias a Deus, deu. E aí o que acontece? E aí a palavra será bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes no seu prazer ele medita de dia e de noite, na sua lei ele medita, pode ser como a árvore plantada junto de um ribeiro d'água, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas nunca caem. Em tudo quanto fizer, Deus prosperará. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos orar para que Deus dê a vitória, em nome do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando você e sua família. E na continuação da pregação de ontem, que, né, felizmente a bateria tinha acabado, mas hoje eu recomprei de manhã hoje, tá bom? Que Deus possa abençoar você e sua família. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, eis-me aqui na tua presença, faz a tua vontade, Pai. Que não seja mais eu, mas Pai, todos que estão me vendo agora, Pai, que a tua graça, o teu Espírito Santo possa guardar cada alma neste momento, Pai, cada pessoa, Pai, somente nos hospitais, Pai, nos presídios, Pai, no central ali, Senhor. Deus, que a tua graça, o teu Espírito Santo possa libertar muitas almas ainda, Pai, das enfermidades como câncer, AIDS, meu Pai, e muito mais, Senhor. Deus poderoso, a poder no teu nome, a poder no teu sangue, Jesus Cristo poderoso, para nos conceder essa manhã, Pai, linda, maravilhosa, Pai. Deus poderoso, é que nós vamos unir na tua mesa, na santa ceia do Senhor, Pai, que seja para honra e glória do teu nome, meu Pai. Mas antes, Pai, de ir para a tua casa, deixarei todos confortáveis como o Senhor quer na palavra, meu Pai, e evangelizar e pregar a palavra do Senhor, Pai, conforme o teu querer, Pai, não minha vontade, conforme o que está escrito aqui na Escritura, Pai. Nos ensina, Pai, a interpretar como a Escritura é, Pai, não como nós sabemos, Pai, por vanglória de homem, mas sim pela vanglória do Deus Altíssimo, pela sua sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Pai. Que muitos possam estar nesse momento, meu Pai, com os olhos atentos agora, que o Senhor possa, né, botar as almas, Pai, de frente com essa palavra, para me ouvir, Pai, conforme o teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. É isso aí, irmão. Né? A palavra do Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre, né? É isso aí. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Para quem entrega suas Bíblias, pega em Romanos, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Em Romanos, irmão, onde a palavra foi pregada, ontem ali na nossa igreja, na congregação aqui da Quinta da PDA aqui. Então, daí, a palavra me chamou a atenção ontem que quando o servo do Senhor Ciro pregou, aí me veio na cabeça, né, o cântico de vitória, se Deus é por nós. Que a palavra foi pregada ontem em Romanos 8:35, né? Aqui vai falar assim, ó, pega essa Bíblia aí já, Romanos 8:35. Quem nos separou do amor
Quem nos separou do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Glória a Deus, entendeu? 35 e 36, irmão. Romanos 8, 35 e 36. Né? Mas como é que eu posso interpretar como Deus ele quer falar comigo aqui através de Paulo? Paulo foi um homem, Deus de Atos ali, que foi um homem perseguidor da igreja de Cristo, né? Perseguidor da igreja de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer, irmão, que ele, depois que teve um encontro com Jesus, que é assim que todos nós, crentes, depois que nós temos um encontro com Jesus, é bem diferente. A visão que nós estávamos tendo antes, carnalmente, por não dar que nem cachorros do mundo, animais, que não pensam em nada no que faz antes de fazer uma besteira. Mas depois que nós temos um encontro com Jesus, a realidade é outra. O nível espiritual é outro, a dificuldade, as boas partes com Jesus é outra. Então, podemos ver diante desse canal que vocês prestem atenção, pega a sua Bíblia, peça que estão vendo agora, se puder, glória a Deus, eu creio que Deus vai abençoar você e sua família, que você pega a sua Bíblia e dê um pouco de atenção para Jesus agora, que é Jesus Cristo na palavra dele, né? Eu só vou interpretar o que está aqui na Escritura, o máximo que puder. Perdoa-me se eu errar em alguma parte ou que eu não puder explicar muito bem, mas eu creio que o Espírito Santo vai explicar muito melhor se você usar a tua fé em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Vamos, né? Deixa eu só apresentar a Escritura para Deus, que para Deus, né, vai abençoar. Que não seja mais eu, mas sim Ele, dando a palavra. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma nas tuas mãos essa manhã, Senhor. Que não seja mais eu, mas sim o Senhor, Pai, abençoando esse canal, Pai. Abençoando a palavra do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toda honra e glórias para Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que nada, Pai, venha atrapalhar agora, Pai. E repreendo o mal em nome de Jesus, todos os demônios, Pai, tudo que o contrário aqui essa pregação, Pai. Aleluia, glória a Deus, toma no nome do Senhor, meu Pai. Aleluia, glória a Deus, que a tua graça, teu Espírito Santo fala mais agora nos corações, agora neste momento, Pai. Que não seja mais eu, Pai, que cada dia mais eu possa diminuir e o Senhor crescer, Pai. Aleluia, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus. Irmão, como é em Romanos ali, o cântico ali de vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para te ter um entendimento daquela parte ali do 8, 35 e 36, devemos pegar nossa Bíblia e voltar 2 folhas atrás, no capítulo 7 de Romanos, glória a Deus, para entender como é que nós podemos ser vitoriosos. Como é que você deve ter um entendimento, não só da palavra, interpretar como a Escritura quer, como Paulo quis ali com os romanos. Porque antes, em Romanos, quando ele chegou na Roma, qual é o propósito de Paulo? Era levar a fé para os romanos. Para os romanos começarem a ter fé em Cristo, não para obedecer às leis, ou lei de homens, ou lei de justificação por algo, mas sim fé em Cristo, mas pela obediência em Jesus Cristo, na sua palavra. Glória a Deus. Depois que Paulo ele conseguiu fazer os romanos, que muitos creram ali, quando ele chegou na parte de Abraão, que Abraão foi temente, um homem de fé, ele começou a trazer o exortamento aos romanos, né? Quando chega no capítulo 7, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que até na fé de graça, Paulo deu para eles ali, né? Exortou eles na fé de graça, na graça de Cristo, né? Que só tendo fé em Cristo Jesus, aceitou como único Salvador, confiando nele, que logo, logo ele vai te fazer limpeza e vai fazer morada, e certamente você vai ser uma pessoa muito feliz com Jesus. Mas quando chega no capítulo 7 de Romanos, a palavra do Senhor vai dizer, e pega suas Bíblias, em nome de Jesus, para nós entender por que naquele grande dia eu vou dar um momento de vitória. Mas antes de dar um momento de vitória, eu preciso aprender uma coisa, que a Bíblia diz, como eu sou novo, a palavra do Senhor vai dizer bem assim, ó, que Deus possa abençoar você em nome de Jesus, tá bom? Estando morto à lei, servimos Deus em novidade de espírito. Olha só, em nome de Jesus. Agora aqui, daqui adiante é só Paulo que vai falar, ele vai dar um exemplo agora. Não sabe vós, irmãos, vós que fala quem sabe a lei, não sabe vós, irmãos, vós fala aos que sabem a lei, aos que sabem que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Olha que legal que Paulo está falando, né? Ele está dando um exemplo,
né, aleluia, glória a Deus, que para aqueles que sabem da lei, glória a Deus que a lei tem domínio sobre o homem, enquanto ele viver, mas depois que ele viver já não tem mais, glória a Deus, tanto para a vida eterna como para a vida, né, infernal que você vai ter. Mas aí Paulo vai mais amplo e vai dizer, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada à lei. Então quer dizer que quando a mulher, o marido da mulher estiver vivo, né, glória a Deus, então ela não pode nem pensar em adulterar, não pode nem pensar em casar com outro, porque ainda está ligada a ele enquanto ele estiver vivendo. Mas depois que ele morrer, aí sim, aí ela pode, tanto homem quanto a mulher, porque daí não será mais adulta, daí né, já tá, a lei já foi desfeita, porque a Bíblia diz que não separa o casamento só depois da morte. Né, até a morte, o casamento ele é até a morte, quando vem a morte, separa, glória a Deus. Mas aí Paulo vai continuando, ele vai dando mais específico, mas agora é na igreja do Senhor, ó. Olha como ele vai falar na Revelação, ó. Assim, meus irmãos, também vós estás morto para a lei pelo corpo de Cristo, para que seja douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estavam na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha só, vou explicar de novo. Paulo vai mais a fundo e vai falar aqui. Assim, meus irmãos, glória a Deus, também vós está morto para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejas douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, a paixão dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para dar frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estamos retidos, para que servamos em novidade de espírito, e não na letra da velhice. Glória a Deus. E não na velhice da letra. Glória a Deus, santo nome do Senhor. Olha o que Paulo está falando, né? Que além de nós, né? Aleluia, glória a Deus, quando nós não conhecíamos a lei, nós estávamos dando fruto para a obra da carne, que seria para a morte. E quando você que, né, aceitou a Cristo, a palavra diz que não é para você, mas, né, é para você começar a dar frutos para Cristo, né? Que não seja mais no antigo homem, mas sim no novo homem renovado. E a palavra diz que quando nós estávamos na carne, nós operávamos as paixões do pecado, que seria para a morte, porque operavam nossos membros. Mas agora nós estamos livres, por nós termos morrido naquilo em que estávamos retidos, aonde? Na escravidão, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, mas sim em Jesus Cristo, na graça de Cristo, glória a Deus, santo nome do Senhor. Aí Paulo vai mais a fundo, agora ele já vai começar já a pregar, mas já explicando, já glória a Deus, aí sobre a morte e a luta da carne com o espírito, mas a lei opera em nós após a morte, a luta da carne com o espírito. Como? Vamos ver por que Paulo ele vai falar assim mais nítido. Só que agora ele vai falar, ele vai dar como ele mesmo já em vítima já. Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim. Pelo mandamento despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, glória a Deus, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Glória a Deus, santo nome do Senhor. Olha o que Paulo está falando, né? Aí depois ele vai revelar bem assim, ó. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo, é bom. Olha que legal que Paulo está falando, né, irmão? Que quando nós não conhecemos a lei de Deus, nós vamos conhecer a lei do mal e a lei de Deus que é boa, depois que nós estamos na presença de Cristo. Enquanto nós vivemos a lei fácil, a lei que é da carne, que é ela que cobiça contra o espírito contra a carne, porque isso Deus propôs esse momento para que nós não façamos o que nós quisermos. E aí o que acontece?
A palavra de Deus vai dizer, irmão, que Paulo ele quis entender assim, ó, que pelos pecados, tomando na ocasião pelo mandamento, despertou em toda a concupiscência, né, no caso nele, porquanto sem a lei estava morto para o pecado. Morto por quê? Porque, né, enquanto nós não entendemos a obra de Deus, enquanto nós não ir a fundo pesquisar pela palavra de Deus como nós podemos vencer a cobiça da carne, né, e deixar os frutos da carne e começar a operar os frutos do Espírito, porque a palavra de Paulo diz bem aqui no texto aqui, ó, a lei, né, a lei opera em nós após a morte, a luta da carne com o Espírito. Quando você consegue vencer essas atitudes, como é que eu vou entender quando eu consigo tomar um posto de viver no Espírito, como é que eu faço? Aí Paulo vai dar bem assim, ó, olha só, presta atenção. Ele só foi dar conta quando ele conseguiu ver através de Jesus Cristo, quando ele teve um encontro com Deus lá, né? Quando ele ia partir para Damasco, né? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus transformou a vida dele. Então ele descobriu que o que ele estava vivendo era para a morte. Os frutos que ele estava vivendo era para a morte. Então, depois que ele descobriu que a lei devemos... Qual a lei? A lei devemos amar a Deus e o seu próximo. E aí ele matou toda a curiosidade de Paulo. E Paulo viu que o que ele estava fazendo era mal. Mas daí ele vai pegar e vai dar bem assim, ó. Olha só. Aí ele viu que a lei de Deus é santa e o mandamento é santo e justo é bom. Aí ele vai mais, depois vai dizer assim, ó. Logo tornou-se, né, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Glórias a Deus, santo nome do Senhor, continuando aqui. Porque o que eu faço, não aprovo. Faz o que eu quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que opera em mim, que habita em mim. Olha que Paulo tá uma maravilha, né? Ele deu uma revelação na continuação do pretexto sobre a cobiça da carne com o espírito. No começo ele falou sobre a lei. Quando ele descobriu a lei, né, ele achava, enquanto ele não descobria a lei, ele achava que a lei que ele estava vendo era boa, mas ele viu que era para a morte. Mas também, depois que ele conheceu, ele viu que morrer, né, depois que ele se tornou, que ele viu que a lei da morte era boa para quem estava em Cristo, ele viu que era de morte, mas de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim após a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo começa, né, a explicar ali por quê. Porque o que eu faço eu não aprovo. Faz o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Quer dizer que Paulo, esse faço o que eu não quero, consigo com a lei que é boa. Quer dizer o que ele quer fazer, o que ele quer de ter mulheres, quer ter bebidas, quer ter facilidade, né, não quer pregar, muitas vezes não quer pregar muito a fundo. Isso é que ele que não faz, não consegue fazer, que está perto, nas nossas vidas também está perto, não consegue fazer. Mas as coisas que ele consciente, que ele sabe que é ruim, e vai lá e faz, o que ele está dizendo, que querendo dizer nisso tudo? Que a luta que ele teve para fazer que a carne dele se dobrasse para o espírito, para as coisas do espírito. A luta que ele teve que fazer, lutar, deixar as atitudes da carne e viver no espírito, nessa parte aqui. Aí ele vai dizer assim, ó, mas aí Paulo vai dar mais amplo, né? Porque daí ele vai falar assim, ó, acho, no versículo 21, 7 de Romanos, acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha que lindo que Paulo está falando, né, irmão? Que, aleluia, glória a Deus. Então, que a lei que está nele, aleluia, glória a Deus, que quando ele quer fazer o bem, o mal está junto. É o que está na nossa vida. Então, nós queremos fazer o bem, dar a paz, do Senhor dar um abraço aquele irmão, ou fazer as atitudes boas, normal, como Cristo quer. Mas o mal que está em nós, que estava nele ali, faz o que nós sermos muitas vezes egoístas, né? Não precisa dar muita coisa, não. Ó, a paz, né? Sua paz de Deus já era, né? Ou, né? As coisas do mundo, que é normalmente que habita nós, que o bem que nós devemos fazer, que é largar as coisas com cerveja, cachaça, casamentos adultérios, esses casamentos um atrás do outro, né? Coisas que entristecem o Espírito de Deus na nossa terra aqui. A Bíblia vai dizer que isso não é porque você quer, mas se o mal que pera em ti, mas quando nós demos a graça, a vontade para a graça de Cristo, qual é a graça? Aceitando Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que nós temos que lutar para largar essas coisas. Mas você vai conseguir, meu irmão. Como Paulo disse, né? E daí depois ele fala, né? Mas vejo nos meus membros outra parte, né? Outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, ó. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável, daí ele vai falar assim, ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças, olha só que legal ele, depois ele se vê que ele é um homem miserável. Assim como nós sabemos que o homem miserável não pode herdar a glória de Deus, né? Santo é o nome do Senhor, homem que não se arrepende dos seus pecados, irmão. Aí ele vai dar graças, a hora que ele vai falar, que lindo, ó, dou graças ao Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Glória a Deus. Quer dizer que por ele estar em espírito, ele está servindo a lei de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Mas como ele é carnal como eu e você, mas também ele está dando para o mal, para a lei do pecado, que ele está vivendo uma vida não como a carne quer, né? Mas sim como Deus quer. Mas como ele está na carne, a carne está sendo guiada para a morte, conforme a palavra de Deus vai dizer naquele dia que só pelo sangue de Jesus que não vai ser justificado, né? Aleluia, glórias a Deus. Mas aí, quando a palavra de Deus vai dizendo, perdão, que como é que nós podemos entender que tem a ver com o capítulo 8 e o versículo lá que eu falei para vós. Paulo ele vai continuar ainda falando, porque para que os três capítulos são juntos, irmão. E aí a palavra de Deus vai dizer que depois que você venceu, depois que você conseguiu entender que pela lei de Deus você era um homem miserável, né? Eu e você era um homem miserável. Assim como Paulo, ele diz quem me levará desse corpo maldito e da morte, né? E a Bíblia vai dizer assim, ó, que depois que ele reconheceu que pela lei de Cristo, né, ele viu que ele era um homem insensato, mas aí depois ele deu graças a Jesus Cristo, o nosso Deus, né? Deu graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem eu mesmo com entendimento serve a lei de Deus, com entendimento, irmão, ó, com entendimento, né, mas com a carne servindo a lei do pecado. Mas depois que você conseguir, né, ser um verdadeiro servo de Cristo, perseverando, jejuando na face de Deus, e conseguir largar todas as atitudes carnais para servir a lei de Deus, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, para ti, ó, e para nós, ó, nesta tarde e nesta manhã, glória a Deus, santo nome do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como? Como é que eu posso viver o Espírito? Olha o que o Paulo está dizendo, irmão. Como é que eu posso viver no Espírito? Como é que eu posso saber a lei da carne e a lei do Espírito? Como é que eu posso largar as atitudes da carne e saber o que é a atitude da carne?
o que faz inclinar eu para a carne e o que eu faço inclinar para as coisas do Espírito. Aí Paulo vai falar bem assim, ó, porque os que são, né, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que alguém, né, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Olha aí, irmão. Você tem que se examinar, irmão. Né? Perguntar para si mesmo se você está vivendo uma vida justa perante a face de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer, irmão. Glória a Deus. Né? Tudo que está no nosso coração, tudo que está no nosso corpo, Deus ele faz esclarecer a luz, porque Jesus Cristo ele é a luz do mundo. Enquanto ele estiver nesse mundo aqui ainda operando a justiça do bem de Deus, ele é a luz junto conosco. Nós que estamos em Cristo, nós somos a luz junto com Cristo. Então todas as coisas ocultas nas suas vidas, vós que estão vivendo uma vida carnalmente, pare com isso, é melhor se arrepender enquanto é tempo, porque Paulo está dizendo as coisas, o que é da carne? As coisas que são segundo a carne, elas se inclinam para as coisas da carne. Quais é as coisas que se inclinam para a carne? Né? Adultério, né? Mentiras, falso testemunho, muito mais coisa. Bebida, cachaça e muito mais, irmão. Né? Mas o que são, segundo o Espírito Santo? Paz, longanimidade, bondade, misericórdia, caridade, gozo, fé, mansidão, temperança. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então, portanto, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo vai dizer assim, ó, se alguém tem o Espírito de Deus, ou melhor, vós, porém, que não está na carne, mas no Espírito, esse é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça de Deus. Glória a Deus, santo nome do Senhor. Olha que coisa linda, né, irmão? Continuando aqui, glória a Deus, santo nome do Senhor. Aí Paulo vai dizer assim, ó, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, né? Ele dá duas versões nítidas. Glória, em primeiro lugar, ele vai falar sobre, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Se vós, as coisas da carne, irmão, ela mata o homem. A pessoa que vai inclinando o cara mais para a morte. Porque muitas vezes, quando nós conhecemos a lei de Deus, muitas vezes nós continuamos nas atitudes carnais por não nascer espiritualmente, não nascer das águas. A Bíblia vai dizer que nós não só não podemos ver o reino, mas também não podemos agradar a Deus. E a Bíblia diz, portanto, está na carne, não pode agradar a Deus. E se vós diz que o Espírito, se vós diz, porém, que não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Só quando a pessoa viu uma imoralidade, práticas que não convém com a palavra de Deus, não convém com o fruto do Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer, né? Se quando nós habitamos em Cristo, quando Cristo está em nós, quando nós vivemos no Espírito, a palavra de Deus vai dizer, se Cristo está em vós, é porque o corpo, né, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, da lei de Deus, né? E aí o que acontece? Aí Paulo vai dizer, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aí Paulo vai dar uma exortação, né, mais funda, dizendo, de maneiras que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se verdade segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo e vivereis. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus,
Esses são filhos de Deus. Olha que lindo que Paulo está falando, irmão. Que nós que somos devedores, não à carne, mas sim ao Espírito de Deus, à lei de Deus. A Bíblia vai dizer que nós, não devemos, ficar devendo a carne, mas sim ao poder de Deus, ser sujeito ao poder de Deus, ser sujeito ao Espírito, andar no Espírito. Porque como é que eu posso andar no Espírito? Eu tenho que fazer as obras da carne e morrer, segundo, aleluia, glória a Deus, segundo as obras do Espírito. Para me poder vencer, eu tenho que regenerar, fazer que a carne morra. Mas nisso, irmão, só vai poder fazer só no jejum, glória a Deus. Jejum não é que jejuns loucos que nem os católicos fazem, pela misericórdia de Deus, né? Não que eu esteja falando mal, mas é jejuns conforme tu aguenta, mas é um jejum que tem que ser sem água, sem pão. Muitos comem e bebem, isso é mentira do diabo, glória a Deus, santo nome do Senhor. O jejum perfeito que Jesus fez ali está ali em capítulo 4 de Lucas, fala mais amplo, versículo 1, quando a tentação de Satanás. E em Mateus, glória a Deus, capítulo 4 também fala ali, que dá, mas em Lucas é melhor, que fala bem mais específico, que Jesus ficou 40 dias, 40 anos sem comer. Não que você vai conseguir aguentar, nem eu consigo, mas pela misericórdia de Deus, a Bíblia diz que Deus lhe honra conforme nós fazemos uma honra para Ele, damos uma honra para Ele, aguentando 2, 3, 4, 5 horas no máximo que nós podemos. Quanto mais nós fazemos jejum para Deus, aguentando, pedindo para Deus força, Deus vai te dar capacidade para te aguentar, porque isso vai matar as obras da carne, e tu vai ver a diferença, Deus vai te ajudar para tu ver a diferença. Juventudes que recém estão entrando agora para o batismo, melhor ainda, glória a Deus. Espero que no outro canal eu possa trazer também sobre o batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, glória a Deus. Santo, não sei, eu estarei explicando como é que Deus quer, pela parte de Deus, que muitos estão falando boatos, que tem que ser no nome de Jesus, tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus ele vai dar vitória lá, espero que até a noite eu possa trazer, se for da vontade de Deus, ou amanhã mesmo, em nome de Jesus, Que Deus abençoe a todos. Continuando aqui. Então, sabendo que através do jejum nós podemos matar todas essas obras. Mas aí Paulo ele vai dizer que, glória a Deus, que quando nós recebemos o Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, como é que Deus vai testificar que nós somos guiados por Ele? Através das boas obras que nós damos pela lei dEle. Porque a lei dEle diz que nós não podemos matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não dar falso testemunho, não adorar outros deuses, não adorar outras coisas, que nós sabemos que a lei de Deus, ela opera para as coisas do bem, E até as coisas do mal, quando nós estamos no mundo, tudo tem um sentido para o bem. Mas quando nós sabemos que pela lei de Deus não podemos cometer mais esses pecados, a Bíblia vai dizer que, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filho de Deus, Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para dar outra vez em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, O espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só que lindo, o mesmo Espírito, Aí ele vai falar assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, ou seja, morremos, para que também com ele sejamos glorificados, ou seja, reencarnado, revivificado no corpo mortal, que através dele nós vamos ser justificados e glorificados. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, Aí Paulo, ele vai dar como é que nós podemos viver já as obras do Espírito, Aí Paulo vai dizer assim, meu irmão, para nós aqui nessa manhã, as primícias do Espírito, e a esperança, a intercessão e a eleição. Ele vai falar sobre as primícias. Em primeiro lugar, ele vai saber sobre a eleição. Olha o que ele vai dizer, ele vai dar referente dele mesmo, Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são, não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada, porque ardente a expectação da criatura, que é Jesus, espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação, que somos nós, ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Glória a Deus. O que Paulo está falando aqui, irmão? Olha só, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo, ele está dando uma explicação, uma explicação, mas com uma pregação assim, porque ele sabe que o que ele está sofrendo, o que tu sofreu, meu irmão, glória a Deus, nada vai ser comparado o que Deus vai dar para nós aquele dia através de Jesus Cristo. Depois que nós passar depois que nós descobrimos a lei de Deus no capítulo 7 de Romanos, depois que nós vimos no capítulo 8
que os frutos e as primícias da obra do Espírito e a obra da carne. E só aqueles que vivem no Espírito, e se o Espírito de Deus habita em vós, nós vamos ser guiados por ele. Né? E quando nós sermos guiados por ele, né, ele vai dar mais ampla, nítida revelação, glória a Deus, que o meu Espírito vai ficar com o meu Espírito, que nós somos filhos de Deus, guiados por ele, pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que com as primícias do Espírito Santo, primeiro Paulo vai começar dando uma nítida explicação, dizendo sobre ele, que as pressões que ele estava passando, nada é comparado com o que Deus vai dar através de Jesus para nós, irmão. E quando ele fala que ardentemente a expectação da criatura espera, que é Jesus Cristo está esperando os adoradores de Deus, né, se manifestar, os adoradores que vão querer morrer pelo Evangelho de Cristo, os que vão querer, né, ter a vida no céu, né, a vida sem dor, sem tristeza, sem angústia, sem aflição, sem nada. Pelo contrário, nós vamos ter coisas lindas, maravilhosas, vamos andar numa rua de ouro, onde é que tu não vai precisar nem roubar, nem matar, irmão. Não vai fazer mais nada disso, glória a Deus. Santo nome do Senhor. E ele vai dizer que assim como Jesus espera as criaturas, glória a Deus, porque a criatura ficou sujeita às vaidades, né? Não por nossa vontade própria, mas sim por causa do que sujeitou, quem sujeitou o pecado, na esperança de que também a mesma criatura será liberta, que qual é a criatura? Nós seremos libertos da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia, através de Cristo, quando Cristo vem nos buscar nós seremos libertos, né? Entraremos num corpo, né, transformado, um corpo de glórias, aleluia. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Continuando, Paulo vai mais a fundo, porque sabemos, glória a Deus, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos a premissa do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, aí Paulo vai falar assim, mas se esperamos o que não vemos, que é Jesus, com a paciência o esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, que é Jesus, com a paciência o esperamos. Glória a Deus. Santo, não, que maravilha, né? O que Paulo está querendo fazer aqui nesses 3 versículos aqui? Já uma revelação, né, da explicação ali, de 8 e 18 aqui, né, adiante. Ele vai dar uma ampla revelação, irmão, sobre a esperança. Vós que tem esperança que Deus vive, porque você está esperando uma coisa que não está vendo, mas está crendo que Ele existe, sabe que Deus existe. Mas, por que adianta eu esperar uma coisa que eu sei que existe, que eu estou vendo que existe, como uma Bíblia, como um caderno, ou sei lá, qualquer outra coisa lá, né, um celular? Isso não é esperança, ter fé. Isso não é nem ter fé, porque a fé é para as coisas da lei que nós não vemos. Nós estamos crendo numa coisa que nós não estamos vendo. Né? Só em nome de Jesus que Deus pode operar esse milagre na nossa vida, né? Mas daí nós temos que esperar naquilo que nós não vemos, né? Que é Jesus, que quando ele se manifestar, aí sim vai ser concretizado, né? Dragado foi a morte pela vitória. Glórias a Deus, santo nome do Senhor. Ele vai mais a fundo, ele vai dizer assim, ó, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, irmão. Glória a Deus, ó, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, né, mas o mesmo Espírito intercede por nós com um gemido inexprimível. E é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é a ele que, segundo a Deus, intercede pelos santos. Olha que legal que Paulo está dizendo, né? Que o mesmo Espírito, quando nós estamos fracos, até nesse negócio de crer e ter fé, irmão, o próprio Espírito de Deus, ele vai nos ajudar a interceder, a orar, né, gemendo com choros, até mesmo gemidos, né, até mesmo, né, com pequenos, vai vir na tua mente, vai vir no teu coração, nomes que tu tem que botar no nome da tua família, dos teus irmãos, dos teus vizinhos, para te perdoar isso, para te se libertar disso, para te se libertar. Assim vai criando uma bola de fogo. O próprio Espírito de Deus que está dentro de você vai criar uma bola, né, de fogo para que você possa, né, através dele, porque só o Espírito de Deus sabe agradar o Pai e o Filho. Como é que nós podemos receber a oração? Porque Deus não é qualquer tipo de oração que Ele aceita. Nós temos que ser amor, carinho, tentar ao máximo, né, chamar que a nossa oração toque no coração de Deus, mas com as atitudes boas, não com ira, né, com orgulho, soberba, que isso Deus não vai receber, irmão. Porque os demônios dessa terra, eles sabem quando nós estamos bem com Deus, quando nós não estamos. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então, aí Paulo vai dizer que esse Espírito que está dentro de nós, ele já ajuda a examinar o Espírito da verdade, que é o de Deus,
glória a Deus, todas as nossas intenções, seja má, seja boa, seja né, mas Ele que nos ajuda a interceder pelos santos de Deus, através, né, dos gemidos, através das coisas que Ele nos concede, as bênçãos, não materiais mais espirituais, como, né, uma boa atitude, uma temperança, longanimidade, paciência, fé e outras coisas que é do fruto do Espírito Santo, irmão. E vai ajudando conforme nós se dedicamos mais a Deus, glória a Deus. Santo o nome do Senhor. Deus é bom, irmão. Aí Paulo vai dizer assim, ó, explicando por que esse Espírito que intercede por nós, ele examina os santos e intercede também junto. Aí ele vai falar assim, ó, e sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem. Olha aí, ó. Né? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que são dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja os primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esse também justificou, aos que justificou a esse também glorificou. Olha que legal que Paulo está falando, né, irmão? Que além de sabendo que todas essas coisas malas correm para o bem quando nós se entregamos para Jesus. A tua vida só vai mudar a minha vida quando nós sabemos que Deus, ele é a salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, ele é a nossa salvação e redenção. Quando nós se entregamos para ele. Quando nós sabemos que Jesus, né, ele é o dono da bênção, o dono da vitória, o dono da salvação, a Bíblia vai dizer que as coisas que nós operávamos que era de ruim, né, ter bebido, se prostituindo, adulterando, fazendo as coisas que desagradam o Pai, vai se contribuir para o bem, porque através dessas coisas ruins que você pode ter força para se arrepender, e através da palavra da verdade de Deus, que ela fala tudo sobre nossas vidas, a palavra de Deus, ela vai dizer que nós somos, né, mais que vencedores. E aí a Bíblia vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem, né? E aí depois Paulo vai dizer, ó, que todas as coisas que contribuem para o bem, porque são daquelas que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto, porque os que são dantes conheceu também os que predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, como nas obras, no testemunho, dando bom testemunho, bom evangelho, lutando pelas obras de Deus, né, selando, tendo zelo, glória a Deus, santo o nome do Senhor. E aí a palavra de Deus vai dizer mais, né, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos, né? E aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Depois disso, irmão, olha que legal. A palavra de Deus vai dizer, depois que você soube entender a lei de Paulo ali, que Paulo está falando em capítulo 7 de Romanos, depois que você conseguiu vencer através, como Paulo diz, depois que ele teve um encontro com Deus, ele conseguiu ver que ele era um homem miserável, né? Mas ele deu graças a Deus por Jesus Cristo ter nos tirado e nos salvado pela graça do seu próprio Filho, né? Aí a Bíblia vai dizer que Paulo chegou no capítulo 8 de Romanos, né, falando, nos exortando, portanto, não há nenhuma condenação, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que não é sobre a carne, mas sim sobre o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida me levou do pecado e da morte, visto como estava enferma pela lei e pela carne, né, pela carne, né, não tinha como agradar a Deus. Mas enviando o seu Filho único, a semelhança da carne, ele venceu para que se cumprisse a Escritura, né, que pela lei um justo só, né, tendo um justo morto, né, revivificou e foi ressuscitado com ele, né, ressuscitou todos com ele, pela misericórdia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, pela carne, Jesus já consumou o pecado pela carne e revivificou o Espírito, né, a salvação pelo Espírito, ou seja, na obediência ao Espírito. Hoje você tem que obedecer ao Espírito de Deus, andar em Espírito de verdade, né, glória a Deus. E a palavra vai dizer que depois que você consegue andar sobre o Espírito, vai testificar que esses sim são os verdadeiros filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, o Pai de todos os Espíritos na terra, que anda com Cristo, vai testificar que nós somos filhos de Deus. E esse mesmo Espírito vai testificar com nós muito mais coisa, né, para te dar a exortação, para dizer, para te ver como Deus ele era contigo. E a palavra de Deus vai dizer, porque por ele ter chamado, por ele mesmo, para o seu Filho, a Bíblia vai dizer, perdão, glória a Deus, que o Espírito que te revivificou, irmão, ele mesmo vai te ajudar a interceder. Ele quer que tu tenha paciência no estilo de vida, porque se tu ter paciência naquilo que tu sabe que ele vai vir, ainda que tu não vê com os olhos espirituais, nem com o carnal, mas tu vai
né, ou melhor, tu pode ver não com os olhos carnais, mas sim com os espirituais, e tu vê através da fé, que não crê naquilo que tu não está vendo, tu já vai criar uma experiência de paciência, e se tu esperar aquilo que tu não vê, com certeza tu vai ver. E esse mesmo Espírito vai te ajudar nas orações, ele vai te ajudar a tu orar, verdadeiramente nas tuas fraquezas, e nas tuas fraquezas que tu vai ver que o Espírito de Deus, ele mesmo vai te examinar o teu coração, os teus problemas, vai te revelar para ti os teus problemas, vai te revelar como é que tu pode orar, agradar o Pai, agradar o coração de Deus, né, clamando com adorações nítidas. Aí Paulo vai dizer depois mais abaixo aqui, antes de você comemorar o cântico da vitória, antes disso, ele vai dizer que por essas coisas, nós sabemos que todas as coisas má contribuem para o bem, para que você se arrependesse. Aí Deus, né, porque tudo é para aqueles que Deus, né, que ama a Deus, e aqueles que Deus, né, chamou para o seu decreto, e, né, e porque antes conheceu e predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho nas obras, a fim de que sejam nós mesmos os primogênitos entre os, antes que, né, para que Jesus Cristo possa ser primogênito entre os nossos irmãos. E os que predestinou, a esse também chamou, e os que chamou, justificou, e justificou, né, glorificando em Jesus. Aí depois de tudo isso, irmão, depois de você largar todas as atitudes da carne e ter compreendido sobre a lei da carne e a lei do Espírito de Deus e a lei do Espírito de vida, e começou a viver só no Espírito, e passou por todas as tribulações, angústia, e sobre que através de Paulo, que as coisas que vão se manifestam na glória de Deus para nós, é muito maior que isso que tu está vivendo, né? Uma vida conturbada dentro do seu lar, apegado aos materiais, apegado naquilo, achando que tudo é uma luta, quando Paulo vai dizer assim, ó, quando vier a glória de Deus se manifestando, naquele grande dia, para poder dar o grande vitória. E aí Paulo vai dizer assim, ó, depois que tu largou todas as atitudes da carne e começou a viver uma vida, compreendeu que a lei do Espírito de vida é pela palavra de Deus, conhecendo Jesus Cristo como único Salvador. Aí tu começou a viver uma vida no Espírito. Paulo vai dizer que tu é bem-aventurado porque tu não vive mais segundo a carne, mas sim o Espírito de Deus, né? Porque o lei da vida do Espírito de Deus te levou do pecado e da morte, né? Através de Jesus. Quando chega, glória a Deus, aqui embaixo, aí sim, Deus vai dizer o cântico de vitória. Paulo vai dizer, cântico de vitória, se Deus é por nós, né? A Bíblia vai dizer, quem dirão pós essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus é quem justifica. É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. E quem nos separar, ele vai dar a alegria para nós aqui, né? Sobre a meditação de hoje da palavra, né? Porque ele vai falar assim, quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará dele? Vai falar assim, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para os matadores, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele pega e dá um pequeno trecho aqui para o povo de Israel, né? Direto para a palavra de Deus, dizendo: tristeza de Paulo por causa de incredulidade de Israel. Em Cristo digo verdade e não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Olha aí, tendo grandeza e tristeza, não, melhor, tenho grande tristeza e continuo dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são muitos parentes segundo a carne, que são israelitas, do qual é a adoção de filhos, é a glória e os concertos e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito, eternamente. Amém.
né? Olha com o Paulo, né, irmão, pelo sofrimento de ver que a salvação era para ele, para os israelitas, mas pela incredulidade de seus corações da Judéia, de Jerusalém, dos escribas, os fariseus, né? A Bíblia vai dizer que Paulo, ele sendo israelita, glória a Deus, judeu, a palavra de Deus vai dizer que ele estava triste no seu coração, né? Mas mesmo assim, ele não, né? Você que está me vendo agora, pela misericórdia de Cristo, pense comigo. Se Deus é por nós, quem nos, né, nos separar de Deus, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus, ele, além de nos amar, nos amou de tal forma que deu seu próprio Filho, glória a Deus, para que nós sejamos justificados pelos nossos pecados, não porque nós queríamos, mas sim pelo pecado que estava em nós, né? A Bíblia vai dizer que quem nos condenará, pois é Cristo, que morreu antes, a quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Olha que legal, irmão, né? Paulo diz aqui, né? Pois, né? Quem dirá para essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu seu filho, né? Seu próprio filho, não poupou, antes entregou por nós todos. Como não nos dará também coisa, né? Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separou do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Glória a Deus. Né? A perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues ao matador todos os dias. Glória a Deus. Santo nome do Senhor. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Paulo diz aqui, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a outra profundidade, nem a outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Glória a Deus, irmão. Então, depois que você conhece, depois que nós conhecemos que a lei da carne, né? Enquanto nós não conhecermos a verdade de Deus, eu não vou poder conhecer a lei da carne, como é que eu devo largar, como é que eu devo seguir o fruto do Espírito Santo, né? Mas quando eu tenho um propósito com Cristo, e conheço que Cristo ele é o Salvador, aí sim Deus abre minha mente. Abre, porque através da Escritura ele vai dizer que, né, ele vai me abrir e vai me mostrar para mim que miserável homem que eu era. As coisas que eu achava que estava falando certo, achava que era para a vida eterna, mas não, é para a morte. Mas agora é revivificado no Espírito, batizado nas águas, convertido no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, ungido por Deus. A palavra vai dizer que, né, esse Espírito vai ficar com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus, porque eu estou sendo guiado e estou dando toda a minha vida para o Espírito Santo. Né, não dando brecha para quem vem com coisas, né, vã, revelações falsas, pregações, não. Tem que examinar a Escritura se é de Deus, o que é de Deus, o que não é. Né, a Bíblia diz lá em João, lá, 1 João, lá, capítulo 5, se eu não me engano, para a memória, provar-se o Espírito Santo de Deus. Nem todos que revelam, nem todos que pregam, nem todos ali, irmão, são filhos de Deus. Ou melhor, estão falando a verdade. Pode ser filho de Deus, mas muitas vezes falam a verdade, com vontade da carne. Glória a Deus. O coração do homem é enganoso. Né? Deus fala, né, em 55 de Isaías, né, versículo 7 diante, se eu não me falo a memória, que ele, né, em Salmos também, em Samuel, lá 16, 1 Samuel, ele fala lá, versículo 7, ele olha para o coração. Ele sonda e esquadrinha todo o coração, todo-poderoso. Ele olha e sonda e esquadrinha o coração, somente ele. Né? Ele vai examinar e vai ver que se o teu espírito, que é dele, e o espírito que é dele está na tua vida, ele vai te guiar. Você tem que entregar cada dia mais a sua vida para Jesus. E naquele dia você vai poder falar que você está dando, Paulo, como o Paulo falou, né? Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que não anda mais sobre a carne, mas sobre o espírito. Né? Depois sim você vai poder cantar, porque o que nos separa de Deus? Nada, a não ser o teu pecado ou arrependimento, que você tem que confessar para Deus, se arrepender, porque Deus ele é santo. Então quando nós estamos em pecado, é um escudo de proteção de pecado, que nos deixa nós falar com Deus, nem Deus nos vê. Mas quando nós choramos e clamamos no nosso quarto, né, a sós com Deus, Deus ele vai aprofundar o oculto que está no coração e vai desvendar e vai cair essa barreira, porque tu se clamou, derramou para ele, para a honra e glória de Jesus, aceitou como filho dele, como único salvador da sua vida. Você que está me ouvindo agora, preste atenção no que eu vou falar. Você, né, pode ainda ter mais Jesus Cristo na tua vida, se aceitar como único salvador, se arrependendo. Em nome de Jesus ele fará morada e os anjos do céu vão se alegrar, para a honra e glória do Senhor, vão se alegrar e ele vai começar a mandar em você, na sua vida. Você só precisa dizer,
Senhor Jesus, eu te aceito, Pai, como um Salvador da minha vida, da minha alma. Pai, Jesus Cristo perdoa meus pecados, as minhas falhas, a minha ignorância, Pai. Eu pude compreender hoje, pela palavra do Senhor, Pai, que pela lei, pelas atitudes que eu estou vivendo, Pai, eu sou um miserável, como Paulo falou. Mas hoje, Pai, eu peço para que o Senhor, Pai, apague minhas antigas transgressões e reescreve meu nome aí em cima, no livro da vida, no céu, Pai. Para que grande dia, Pai, eu seja salvo em Cristo Jesus. Senhor Jesus, reescreva. Você que está voltando também, irmão, para a casa do Senhor, fala comigo, repita também. Senhor Jesus, reescreva o meu nome, reescreva. Estou voltando, Pai, para a casa do Senhor, Pai. Reescreva o meu nome em cima, com uma gota do teu sangue, Pai, para aquele grande dia da arrebatação, e que o Senhor possa perdoar meus pecados, minhas falhas, e fazer de mim, Pai, um novo batismo, mas dessa vez no Espírito Santo, na verdade da Tua palavra, Pai, e que o Senhor venha me ajudar para a honra e glória do Seu nome. E são essas palavras, irmão, O bom seria, como a palavra diz, somente aceitar Jesus como Salvador, pedir para Ele selar o teu nome lá no livro da vida, Você que está vendo verdadeiramente que a palavra de Deus é verdade, irmão. É verdade, é o único caminho. Se você quer ter um encontro com Deus, você tem que se alimentar, se aprofundar, estudar verdadeiramente a Bíblia, para que vós não sejam enganados pelos falsos profetas. São muitos que vão vir no nome de Cristo, como a palavra de Deus diz lá em Mateus, Mateus 21, se eu não me falo a memória, glória a Deus, até 22 ali, se não me parece. Jesus fala direitinho que muitos verão no nome dele, mas aquele que ficar firme e permanecer até o fim, esse será salvo. Muitos, Deus vai, os ungidos de Deus vai separar, irmão. Ele vai separar muitos, a Bíblia diz que são chamados, porque muitos são chamados para fazer a obra, o testemunho de Cristo, mas que também tem que morrer. Mas não, aí, se Deus vê que a sua família, você não está, Deus ele vai te erguer como um pilar. A pessoa ungida, Deus ele vai ungir, ele vai separar essa pessoa para ser ungida, para anunciar para sua própria família. Jesus diz que nós temos que viver a palavra de Deus, viver. Não tem só pregar, louvar, ou revelar, ter o Espírito de Deus, batizar nas águas, sei lá o que for. Mas tu não vive a palavra em casa, ou na sua vila, ou na igreja de Deus, você não pode herdar o reino de Deus. Isso é a atitude da carne. Se está na carne, não agrade a Deus. A palavra de Deus vai dizer, glória a Deus, que muitos vão vir no nome dele, muitos vão dizer ali que são de Deus, mas o orgulho, irmão, das pessoas assim, irmão, nós temos que se afastar, porque o orgulho, ele é... Não que nós devemos se afastar espiritualmente, mas fisicamente, dar um tempo para Deus trabalhar, fazer ele se repensar, visualizar para ver se ele está certo ou errado, porque a palavra de Deus, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Porque se nós temos o poder de Deus na nossa vida, o Espírito Santo, nós temos que fazer tudo pelo amor. E é pelo amor que eu vou compreender. Em breve também eu quero trazer no meu canal, que Deus possa abençoar você e sua família. E são essas palavras que Deus colocou no meu coração, pelo estudo aqui também, pela Bíblia. Então nada me separa do amor de Deus. Nem a luta, nem a dificuldade, nem o meu pecado, nada me separa, nem minhas transgressões. O que me separa de Deus, de Cristo Jesus, é a minha rebeldia, glória a Deus, é permanecer no pecado. Mas depois que Jesus fala que eu estando nele eu sou mais que vencedor, então nada nos separa do amor de Todo-Poderoso, que Deus possa estar todos os dias nos tendo misericórdia de nós, do nosso pecado, porque até em pensamento nós já pecamos. Então por isso que nós temos que pedir para Deus nos justificar através do sangue de Jesus Cristo, nos purificar toda imundícia, confessando para nossos pecados, e verdadeiramente, seja pecado grande, pequeno, seja qualquer um que for, é pecado igual. Uma mentirinha pequena é pecado igual. Não é de Deus, é do diabo, ou é de você mesmo, que você dá lugar. Nós somos as portas para o maligno. Nós que abrimos as portas para o bem ou para o mal, nós que escolhemos esses caminhos. Vós que estão aí nesse mundo, então se cuide, fica com Deus, eu vou orar aqui, e que Deus possa abençoar você e a sua família, tá bom? Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu vi e posso ver, Pai. Assim como Paulo, Pai. Em nome de Jesus, como eu fui miserável, meu Pai. Mas reconhecendo que até hoje, Pai, por eu estar nessa carne ainda, mas meu espírito, Pai, tentando fazer a lei do Senhor, Pai, lutando para fazer a lei do Senhor, Pai, eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos estão me vendo agora, Pai, possa estar se contagiando agora com a palavra do Senhor, Pai, possa estar assim abundante, se alegrando, Pai, vendo, Pai, que o seu espírito só possa conceber para eles, Pai, o convencimento de seus pecados, convencer eles, Espírito de Deus, convence eles, Pai, toda a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus amigos que estão vendo aqui, os teus servos, Pai, os filhos
filhos do Senhor, Pai. Deus poderoso, que eu não peço, Pai, né, almas para mim, mas sim para Ti, Pai, para que o Senhor venha cada dia mais crescer, Pai, eu diminuir, Pai. Todos nós, Pai, da Tua igreja, que hoje nós me peço te adorar no culto da tarde, e que seja para o Senhor, Pai. E que seja para Ti, Jesus Cristo poderoso, todos os dias nós estamos na Tua casa, te louvando agora. Hoje sou eu que, em nome do Senhor, eu vou abrir o culto, Pai. Hoje sou eu que vou orar, né, pelas misericórdias do Senhor na minha vida, pelos meus irmãos, meus familiares. O Senhor abençoa, Pai. Cada dia mais na oração, no dom da oração, no dom da revelação, da palavra, dos louvor, Pai. Deus, seja feita a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que não seja mais eu, mas sim, que o Senhor venha viver cada dia mais de mim, assim como Paulo. Assim como Paulo disse, Pai, né, que eu vou poder cantar, Pai, aquele dia um cântico dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós, Pai? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as lutas, nem a dificuldade, Pai. Eu sei que tudo eu posso vencer, tudo no jejum, na oração, Pai. Tudo praticando uma palavra do Senhor, lendo, estudando, comendo a palavra do Senhor, Pai. Ajuda essas pessoas também no meu canal, Pai, a ter interesse pela palavra do Senhor, a interesse pela vida eterna, Jesus, a vida, Pai, de morar nos céus contigo, Pai. Senhor Jesus Cristo poderoso, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, aceita, Pai. Coloca o nome deles em cima, sela com o nome do sangue do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor. Aqueles que te aceitaram como Salvador agora, Pai, faz a morada, faz a nova revivificação da alma para o Espírito, Pai. Deus poderoso, assim como eu te peço que te reconciliar agora comigo, Salvador, Pai. Sela aí para grande dia, Pai. Grande dia da arrebatação. Liberta essas almas, liberta das correntes, da cachaça, do fumo, do cigarro, das drogas, do pó, de tudo aquilo que esbarra o Teu Espírito Santo, que entristece o Teu Espírito Santo, Pai, de fazer a obra, Pai. Por favor, essa moça, esse varão, que não consegue se libertar das atitudes carnais, não consegue dar lugar ao Espírito Santo, como Paulo diz aqui, Pai, em 8 de Romanos, Pai. Ajude, Pai, conforme o Seu querer, a Sua vontade, para que todo dia nós sejamos, Pai, revivificado, né, que quando o Senhor se manifestar naquilo que eu espero, e tenho esperança que quando o Senhor se manifestar, eu estarei preparado no nome do Senhor, e no nome do Senhor seja feita a honra e a vontade e a glória para sempre. O domínio da morte, o domínio da vida, o domínio de tudo, Pai, seja dado a Ti, Senhor. Tudo para Ele são todas as coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. É isso aí, irmão. Compartilhe com seus amigos, né? Que Deus abençoe você e sua família. E que, né, peço desculpa se eu não pude, não consegui por interpretar muitas vezes até, que nós não somos perfeitos só Jesus, né? Eu tenho minhas falhas, meus defeitos, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai convencer vocês muito melhor, vai explicar muito melhor, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Um abraço, Deus abençoe.